estamos aqui para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita instabilidade, de situações inesperadas. Situações inesperadas podem gerar atitudes inesperadas, reações inesperadas. Nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Nós estamos vivendo uma grande incerteza. E nesses tempos de crise, as nossas reações e atitudes são muito importantes. Eu quero destacar algo hoje extremamente necessário para a nossa vida e para a nossa casa nesse tempo, que é o altar de Deus. Não sei como é que está o altar de Deus na sua casa, mas eu quero falar um pouco hoje sobre ele. Vamos ler o versículo 30 do capítulo 18, do primeiro livro de Reis, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias estava ali com os profetas de Baal, que já haviam clamado a Baal e não havia acontecido nada. Então, na vez de Elias, antes de clamar ao Senhor, ele colocou em ordem o altar. O altar de Deus, a Bíblia diz, estava em ruínas e ele precisava ser restaurado. Então, Elias restaura, repara, ajeita o altar, e a Bíblia diz que ele colocou ainda 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Depois ele cava como um sulco em volta desse altar para que a água escorresse. Ele teve todo um cuidado. E nisso nós vemos que Elias, antes de clamar pela glória do Senhor, restaurou o altar de Deus naquele lugar. A glória de Deus só se manifestou naquele momento porque um homem cuidou de restaurar o altar de Deus naquele lugar. Como está o altar de Deus na sua casa, querido? Um altar bem estruturado, ele faz toda a diferença. Talvez você esteja perguntando, como é que eu vou restaurar o altar de Deus na minha vida? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você como tem sido a sua postura dentro da sua casa. Como tem sido a sua postura de marido, como tem sido a sua postura de esposa, os filhos, como tem sido a sua postura dentro de casa. Nós temos assistido os cultos ao vivo. E como você tem assistido os cultos? Talvez sentado no sofá, largadão, talvez você nem tenha penteado o cabelo, talvez você esteja assim tão à vontade, porque nós estávamos acostumados dentro da igreja com os rituais que são necessários, não são errados. Então quem estava lá na frente dizia, olha, levante a mão, agora é a hora da oferta, agora nós vamos fechar os olhos, agora levante as suas mãos, agora sente, agora levante. E talvez dentro da sua casa, como nós não temos esses rituais, talvez você esteja um pouco mais à vontade. A verdade, queridos, é que os rituais não são errados, mas dentro da sua casa, o altar de Deus permanece, a presença de Deus vem, se ele estiver em ordem. Você precisa entender que a sua postura é muito importante. Quando você estiver assistindo os cultos, levante as suas mãos, ore, cante junto, oferte, faça sua transferência, traga a sua família para cultuar junto com você, adore a Deus, porque este altar, ele não pode existir apenas nesse momento de crise, ele tem que permanecer na sua casa. E a semana passada nós falamos no vídeo sobre sementes. As suas sementes são muito importantes, as suas palavras. Você, marido, tem dito o que dentro da sua casa? Você, esposa, tem falado o que dentro da sua casa? E eu quero ler um versículo que está em Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Habite em vocês ricamente a palavra de Deus. Ensine, aconselhem-se. Essa deve ser a sua postura dentro da sua casa. Como eu disse no início, nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Então, desde já você declare, desde já você profetize dentro da sua casa sobre esta situação e sobre os dias que virão. Talvez a gente passe uma recessão aí.
Talvez a gente passe por dificuldades financeiras. Então comece desde já, querido, hoje, restaurando o altar de Deus na sua casa e na sua vida, profetizando sobre os dias de amanhã, sobre o seu trabalho, sobre os estudos do seu filho, sobre a sua casa, sobre o futuro e o destino da sua família. Creia que Deus vai fazer o sobrenatural na sua casa. Creia que Deus vai fazer os milagres na sua família, nas situações inesperadas que nós estamos vivendo. Por isso, o altar de Deus precisa estar em ordem na sua casa, querido. Faça isso com cuidado. Eu quero ler um versículo em Hebreus, capítulo 10, versículos 36 ao 39, que diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos daqueles que permanecem fiéis. Restaure o altar de Deus na sua casa e na sua vida, para que ele dure para sempre. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por este tempo e pedimos que o Senhor entre com a provisão do Senhor, espiritual, emocional e financeira, na vida de cada casa, na vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu poder, pela tua graça e pela tua força, Senhor, em cada um que está aqui assistindo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ajude-nos a restaurarmos o teu altar dentro da nossa casa, para que haja adoração, para que haja comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa. Para sempre.